Pronto, sejam bem-vindos no nosso grupo de meditação e conversa. E o tema de hoje é conversando com os medos, conversando com as emoções. E o que eu queria trazer para vocês nesse encontro de hoje é um pouco sobre o que são, né, as nossas emoções e o que elas representam para nós. E tem algumas inspirações, na verdade, que eu gostaria de trazer, que influenciam a gente, né, em como a gente se relaciona com os outros e com nós mesmos. E acho que a primeira coisa para mim foi entender um pouco que as emoções, elas não são boas ou ruins, né? E que elas estão no mesmo container, então não existe uma separação. É tudo dentro daqui, tudo dentro de mim. Então, pode ser que diferentes emoções estão dentro do mesmo container e não tem uma separação, e eu acho que isso pode até ser óbvio para algumas pessoas, mas para mim, quando eu tive essa clareza, foi bem interessante, porque eu comecei a observar as coisas menos como polaridades, né, como dualidade, mas como um conjunto que dança, né, como se fossem pequenos átomos dançando juntos, né, que na verdade é isso também, que as emoções são frequências. E para mim as emoções também se tornaram esses indicadores e tradutores de frequências mais densas, de frequências mais leves. Então, ao invés de julgar as emoções como boas ou ruins, negativas ou positivas, foi meio que isso, na verdade, traduzir as frequências que cada emoção me traz, de forma que eu só traduza se essa frequência é uma frequência mais densa ou uma frequência mais leve, mas não imponha um julgamento ou uma categoria para elas, né? E isso tirou muito mais o peso de como eu me sinto e me colocou muito mais também na responsabilidade de observar e entender cada, né, cada sentimento, cada emoção. E aí, mais outras duas coisas que vieram para mim. Tem vários estudos sobre neurocognição, que falam sobre as emoções também ocorrerem, né, ser essa luz acendendo, vindo de padrões repetitivos de pensamentos e crenças, né? Então, pensando que se tudo é energia, os nossos pensamentos e crenças podem também se tornar um hábito, né? E aí isso gera sinais, tanto energéticos, mas químicos para o corpo também. E o corpo vai sempre ir nesse mesmo padrão de reflexo, de comportamento, né? Então tem várias camadas que entram aí nessa repetição, que vem de crenças limitantes, de pensamentos repetitivos, de hábitos que a gente acaba enraizando, cristalizando no nosso corpo, né? Que se tornam psiquismos e essas cristalizações. E aí, uma última coisa de reflexão é sobre a questão da repressão e do sentir o sentimento, né? Quando a gente reprime alguma emoção, o que acontece? A gente reprime e a gente não deixa essa emoção exercer a sua função na mais alta frequência, que é na sua mais alta eficiência, que é no amor. Então, o que significa, né? Que quando a emoção é sentida e acolhida, ela vai se dissipar. É como se fosse, né? Tipo, é a questão também da leveza de como vem. Quando a gente reprime, a gente está colocando num lugar escuro. E é um lugar escuro que só vai ficar lá como uma sombra, crescendo, 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 até que vire um monstro e que vire, tipo, um burnout, que vire uma doença, né? Diferentes maneiras de acabar
vindo à tona, né, essas emoções reprimidas, e que elas ficam também entre o corpo mental e emocional, até virem para o físico, né, nessa forma de manifestação de doenças e problemas de saúde e problemas mentais, né, de saúde mental e física. E quando a gente escolhe sentir o sentimento, é que aí a gente está se conectando com as frequências da Terra, com as frequências do que é o ser humano. Então, para mim, vem muito isso também, entender que quando você está acolhendo o sentimento, você está valorizando, você também não está categorizando o sentimento como bom e ruim, porque quando a gente também acolhe, a gente não, a gente tá tudo junto, então a gente está segurando e falando, tudo bem, medo, raiva, o que que você, por que te despertou, o que você quer me mostrar, né? A gente começa a conversar com essas frequências, com essas energias, ao invés de colocar em categorias e julgar. E aí, para mim, isso vem o que era a experiência de ser humano, é você observar quem é você com essas emoções, né? E não ser essas emoções. Então, ver o que elas te causam. Que mais? Alguma pergunta ou comentário, adição? A questão das emoções, o mais interessante é a observação delas. É você buscar se destacar da situação e enxergar naquele momento, que não é fácil você se destacar no momento que você está com uma raiva, por exemplo, mas o melhor exercício é conseguir sair da situação e olhar. Aí você vai identificar de onde está vindo aquela raiva, a origem dela. Porque quando você está no meio do processo, você está identificado com ele. Aí vem aquela frase, né? Muitas vezes a maioria das pessoas que estão do lado de fora enxergam melhor a situação. Sim, enxergam porque não estão envolvidas, não estão identificadas com a situação. Então, a observação de si, ela é muito importante, começa por aí, né? Em qualquer circunstância da vida, se for possível a gente tentar se destacar dela e se observar você, inclusive, na situação, é o melhor exercício possível. Você começa a desenvolver aí aquilo que nós falamos outra vez, que é um observador, que é algo mais alto do que o nosso mental. É algo que observa, inclusive, o nosso mental. É o que percebe tudo, sem julgamento, né? Como você falou. Sem julgar se é boa, se é ruim, não importa. Importa é você conseguir se destacar e observar a situação toda, como um todo, sem julgamento. Mas é isso mesmo, é por aí. E quer falar alguma coisa mais? Não, A minha terapeuta fala que o Sidney, né, psicólogo, já falava que emoção assumida não vira comida. E a minha terapeuta fala que as coisas que a gente não fala, que incomodam a gente, vira um bichinho na garganta que vai se tornando um monstro, meio que o que você falou. Sim. E você falou em padrão repetitivo, né? De fato, a gente tem a vida da gente, ela acontece por associação. Por isso que se repete. Então, às vezes uma postura te remete a alguma coisa. Se você, por exemplo, ouvir uma música num momento muito triste, mesmo que a música não seja triste, ao longo da sua vida, quando você ouvir aquela música, vai te remeter a uma tristeza, mesmo que a música não seja triste. Então, as nossas emoções, o nosso mental, eles funcionam por associação. E é isso que a gente precisa observar e limpar, né? Sim, sim, gratidão. O que me vem também é
Calma, o que eu quero adicionar? Ah, porque a gente trabalha muito no detox da identidade, né? Um exercício do campo energético, que a gente traz, né? Bom, não só as emoções, mas energias que nos limitam ou que nos bloqueiam, mas normalmente, no final das contas, está associado com emoções que foram geradas por situações, ou enfim, por traumas, né? Mas, e aí a gente vai, né, com essa energia nessa roda de questionamento, né, para realmente, primeiro, trazer a luz para essa frequência e reconhecer e acolher o que ela traz de informação. E aí tem uma parte que é a parte do ou autossabotagem ou aprendizado. E aí a autossabotagem que acontece de entrar no looping de repetição, né? Essa é a autossabotagem, é quando a gente não olha, né? E aí não, ou enfim, talvez não tenha as ferramentas adequadas, mas aí também pode até ser que você se autossabote muitas vezes, até quando você já tiver mais consciência, pode ainda existir autossabotagem, mas pelo menos cada vez que isso existir, você já está treinando o seu corpo até esse nível de observação, ter esse treino de observação, né? Ginastiquinha na observação. Então, cada vez que você acontecer de chegar nesse mesmo ponto, você vai, nossa, olha eu aqui de novo. Ah, o que será que isso está acontecendo de novo? Será que o que poderia ter sido diferente? Como que eu estou agora? E aí, esse processo é muito interessante. E aí você vai trazendo, né, a luz para achar os melhores caminhos, as respostas, né, que vão surgindo, criando esse espaço. E aí veio aqui também, tem algumas bibliografias, né, que de se aprofundar, talvez vocês tenham ouvido falar, com certeza, que tem o texto do Osho, né, o ego, o falso centro, que fala um pouco sobre essa questão do ego também, que está sempre abalado, né? Está sempre em busca de alimento, de algo que eu aprecie, e sempre quer atenção. E aí que a gente acaba obtendo dos outros a ideia de quem a gente é. E que isso não é uma experiência direta, né? Tá vindo do externo. E que aí quando a gente começa a também se auto-observar, a gente vê, vai, né, como se fosse uma cebola, vai tirando essas camadas que foram colocadas para esse o que a gente pensa que a gente é, né? E aí, quando a gente vai se afastando desse conhecido, né, que é o que nos disseram a vida toda que nós deveríamos ser ou fazer, a gente outras coisas vão surgindo, né? Então existe o medo desse desconhecido, né? A gente começa a sentir medo de estar entrando nesse lugar que é escuro, que é com essas emoções que a gente nunca sentiu antes, mas para mim também é sobre isso a experiência de aprendizado, né? Que é você, de novo, se observar em lugares que você nunca esteve antes e observar o que isso está te trazendo de aprendizado. Que é também isso, né? Aí o Osho também fala, estou aqui com o texto aberto, que a sociedade conseguiu clarear uma parte pequena do seu ser, quando te deu essa informação do que você é. E que é o mesmo que penetrar numa floresta. Você faz uma pequena clareira, você limpa um pedaço de terra, faz o cercado, faz uma pequena cabana, um pequeno jardim, um gramado, e você se sente bem. E aí, além da sua cerca, tem a floresta, a selva, mas aqui dentro tudo está bem, você planejou tudo. E aí, foi isso, né, que a sociedade abriu essa pequena clareira de consciência, limpou uma pequena parte e colocou essa cerquinha. E aí a gente se condiciona a que tá tudo certo nessa cerca, né? E que o que está fora disso é
inexistente, ou impossível, ou obscuro. Muitas Então, vezes é até desconhecido, Bru. oi? Muitas vezes é até desconhecido para a Isso. pessoa. A pessoa vive nesse cercado, como nós falamos na semana passada, né? É como a maioria dos seres humanos vive. Eles vivem chafurdando, olhando só para o chão. Uhum. E não olham para o céu, que é muito mais extenso, muito maior, tem uma muito mais amplitude. A analogia é parecida com essa cerca. Você tem uma floresta imensa, é uma riqueza imensa em volta dessa cerca, mas você está ali no chão, olhando só a cerquinha, acho que ali está tudo resolvido na sua vida. E é muito pouco, muito pequeno, porque essa parte de dentro da cerca, ela só corresponde a uma parte de nós. Nós somos, como eu falei semana passada, duas partes. Uma parte terrestre, um corpo planetário que só serve a esse planeta, e uma parte que anima esse corpo, que é uma parte divina. E a maioria da humanidade vive só nessa parte do corpo. A parte divina nas pessoas, ela está como essa floresta. Adormecida, né? Está adormecida, mas também a gente tem que pensar o seguinte: a grande maioria nem tem uma orientação para chegar lá. Às vezes adere a determinados cultos religiosos e tal que simplesmente aumentam a cerca Hum. e reforçam essa essa perfeição nesse pedacinho que está limpo, que você falou. Então as pessoas não têm nem oportunidade de olhar para além da cerca. É difícil, não é fácil Uhum. você encontrar um caminho que possa te abrir mais perspectivas reais, né? Existem muitos caminhos aí, mas que são, eu diria, ilusórios, né? Fantasiosos, etc. Sim, Mas é legal, essa analogia é boa. Cerquinha, além da cerca você não passa, porque ali está tudo resolvido. sim. E aí, bom, nessa questão da observação, do autoconhecimento, né? E por isso que eu acho muito interessante a observação das emoções, porque querendo ou não, ainda, mesmo que a pessoa não esteja num caminho necessariamente do autoconhecimento ou trabalhos mais profundos, é algo que impacta todo mundo, né? Mas aí, mas também pode ser um meio de você entrar nessa curiosidade de tentar observar um pouco mais por que essas emoções voltam e se repetem, né? Que eu mesmo comentei, né, do amigo que passou por uma depressão, ainda está talvez numa depressão, mas que ele trouxe a aceitação para o lugar que ele está. E isso já trouxe muita claridade para ele, porque ele não está mais tentando mudar ou, tipo, tapar o que ele está sentindo, mas ele está trazendo luz e aceitação para o que para o que está sendo no momento. E aí, a partir daí, eu acho que abrem espaços, né? A gente começa a desemaranhar espaços no corpo para receber novas informações e, enfim, apenas observar. A aceitação é o começo de tudo. Quando você está numa determinada situação muito difícil, não adianta você bater de frente com ela. Aquilo é o que é. A gente precisa enxergar com realidade. Você está numa situação X, você precisa aceitar aquilo. Não quero dizer que você queira ficar naquela situação pro resto da vida, mas você só consegue sair dela e mudar alguma coisa no momento que você aceita aquilo. Isso é assim, ok, você entra em contato com o teu sofrimento e aceita. Eu estou sofrendo, mas eu vou renascer das cinzas e ter essa confiança para fazer. Então,
A aceitação é o ponto inicial da história. E a questão da observação, você fala da emoção, etc. e tal. Eu gosto de abranger um pouquinho mais, porque a observação ela pega 3 partes nossas que são fundamentais e que uma tem relação com a outra. É a observação do corpo, das posições que a gente tem hábito de ficar, que são associativas. Tem gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que por exemplo, quando tem um clássico, o camarada tomava um café, tinha que acender um cigarro em seguida. O camarada cruzava a perna de uma certa forma, tinha que estar numa posição X com a mão. Isso é observar a parte física. A parte emocional você já falou. E observar a parte mental, porque essas 3 partes estão relacionadas entre si. Às vezes eu estou pensando de uma forma e eu estou com uma postura associada àquele pensamento ou àquela emoção. Então, as 3 partes estão relacionadas. Às vezes eu tenho uma emoção por uma postura física, às vezes eu tenho uma emoção por uma forma associativa do meu mental. Então, a observação ela é espetacular. E claro que observar as emoções é fundamental. Fundamental. Agora, o legal é você volto para aquilo, né? Sair da situação e olhar você como um todo. Porque quando você consegue fazer isso, você vai observar como você está, a tua postura em determinada circunstância, você vai conseguir ver o que isso está remetendo, o que isso está mexendo nas tuas emoções e o que tua cabeça está pensando naquele momento. Isso ajuda bastante. Isso traz uma clareza grande. Tá? Observação minha, né? Só um ponto de vista. Gratidão. Quer falar algo, Cris? Pode me chamar de mãe. Não, a Gi tem muito essa questão de falar de aceita que dói menos, né? Então tem essa questão quando a gente fala sobre aceitação, né? E a autopercepção é só tudo. Autoconhecimento e autopercepção. Eu me conhecer, eu conseguir me enxergar é a base de tudo para você seguir, né? Sim. Só que a gente vive muito no externo, muito na correria, muito tudo. Então é importante esse recolhimento e fazer disso um hábito de estar dentro da gente. E a partir daí fica mais fácil até de conhecer as emoções, né? E principalmente assumi-las. Porque às vezes a gente sente, mas faz de conta que não é com a gente, né? Não, eu sou forte. Forte nada. Você é fraco pra burro, né? Semana passada a Bruna falou a respeito de que a gente poderia viver num estado de meditação. E eu falei, e repito, que sim, que o objetivo é chegar nisso. E viver no estado de meditação requer trabalho, requer exercício, requer aprender, como tudo que a gente está falando. Tem que fazer, tem que exercitar, tem que praticar. Então, o objetivo é chegar num ponto onde você consiga dividir a sua atenção. Porque a atenção é o cerne da questão. A atenção é a ponta da consciência. Então, quando o que não é fácil, pelo contrário, é difícil, você conseguir dividir a sua atenção, ter uma parte da atenção em você e a outra parte em qualquer coisa que você esteja fazendo na vida, esse é o grande lance. Esse é o top do negócio. Por isso que os orientais, eles não se limitam a meditar, por exemplo, só sentado, ou os orientais, eles meditam andando num jardim japonês, por exemplo. Você andando num determinado lugar, você pode estar no estado meditativo andando, você pode estar em estado meditativo em qualquer situação. E é legal pensar dessa forma, porque senão a gente fica muito quadradinho. Não, vou sentar aqui agora, vou meditar meia hora e pronto, já paguei a conta. Não é questão de pagar a conta, não tem que pagar a conta. Isso é para você mesmo, você está pagando para você mesmo. E se você consegue transpor
esse estado de calma que a meditação convencional traz, você consegue transpor isso e levar isso para a vida e dividir esta atenção, como eu estou falando, em qualquer situação, por mais difícil que seja, você vai estar muito mais controlado e muito mais calmo. Você vai entender que aquela situação é uma situação da vida e que ela é passageira. Ela não é perene. Assim como a nossa vida inteira é passageira. Num piscar de olhos, ela passou. Minha mãe falava uma frase, e talvez não tivesse na cabeça dela essa abrangência, mas é fantástica, né? Ah, Marcos, não fica assim. Na vida tudo passa. Olha, na vida tudo passa. Então, numa determinada situação que você está muito complicado, espera, calma. Isso também passa. Isso também passa. E, como eu já falei várias vezes, qualquer situação nunca tem o lado só, né? Sempre tem o lado bom e o lado ruim. Quando vem uma coisa muito ruim, pera, vai te abrir uma porta que virá uma coisa boa. Ela não é só ruim. E quando vem uma coisa que parece ser muito boa, pera, olha com calma, não fique eufórico, que é uma emoção terrivelmente ruim, euforia, só gasta energia, joga energia fora. Calma, olha, essa situação é bacana, vamos trazer, vamos olhar com calma, mas sempre nós vivemos no mundo dual. Não tem uma situação com um lado só. Nada na vida tem um lado só, aliás. É isso. Boa. Tá bom, muito obrigada, vocês dois, gratidão. Vamos para a nossa meditação, mas eu gostaria primeiro de propor um pequeno exercício que é, na verdade, para dar literalmente uma chacoalhada no corpo. Então, se vocês puderem afastar a cadeira para ficar em pé um minutinho. O exercício é literalmente a gente chacoalhar. Então, os pés um pouco mais afastados do que o quadril, de forma que a gente deixe o joelho relaxado e a gente começa a chacoalhar o corpo, tipo para baixo, assim, como se a gente estivesse descendo o peso. Sim. Então, quem pode fechar os olhos, se conectar com a sua respiração e percebendo o que está acontecendo com a sua respiração, que você está chacoalhando. Pode fazer curtinho ou pode começar a fazer mais forte até. Vai sentir um pouco o calor descendo pelos braços. E os músculos, pele balançando. E a tensão também descendo, saindo. De novo, vai observando o que está acontecendo com a sua respiração. Talvez você acelere um pouquinho. Um pouquinho mais acelerado os últimos momentos. Talvez deve ser o máximo agora. Ver qual o máximo do seu chacoalhado. E aí a gente pausa. Voltando aqui. Os olhos fechados ainda. Sente o calor no seu corpo. O fluxo de energia, movimento. Respira profundamente. Ainda em pé, sentindo como se fosse essa energia derretendo pelo seu corpo, sentindo os ombros descerem um pouco mais.
As plantas do pé bem firmes no chão, conectando esse ponto de apoio, que te estabiliza, te move, te transporta. À medida que a sua respiração vai voltando ao normal, pode continuar em pé ou pode sentar, o que você preferir. E onde quer que você esteja, continua percebendo seu corpo. Seu corpo que está parado, mas ao mesmo tempo está sempre em movimento. Existe um balanço natural do corpo. Existe expansão, retração do seu torso à medida que você respira. Contração e relaxamento dos músculos. Reverberações de som, outras frequências. E respirando profundamente. Fazendo o seu ser aqui, agora. E observando a textura da sua mente. Eu te convido a se conectar como um observador em alguma sensação, emoção ou pensamento que vier para você agora. E você se conecta como observador que está segurando espaço para esse sentimento, emoção, pensamento, apenas se manifestar como é. E você apenas é o espectador. Mas o seu olhar em direção a essa frequência, essa energia, dá espaço de acolhimento e de amor para que essa frequência continue o seu caminho. Respirando profundamente. Agradecendo essa energia, emoção, pensamento, frequência que veio até você nesse momento, reconhecendo a sua importância.
e elevando a informação que ela carrega de forma a transmutar para a frequência elevada do amor, em que tudo é bem-vindo. Respirando profundamente, te convido a respirar 3 vezes, inspirando pelo nariz e soltando pela boca, como se fosse um suspiro, um bocejo, um som. Esvaziando todo o corpo. Devolvendo para a fonte tudo que tiver que ser devolvido. E devagarinho, ainda com os olhos fechados ou entreabertos, com cuidado, a gente volta para a posição sentada. Mantendo os olhos fechados. Mais um pouco. Mantendo essa respiração elevada, inspirando pelo nariz e soltando pela boca, como vier, em forma de suspiro, som, bocejo. Sentindo uma calma, uma sensação de relaxamento do seu corpo, sua mente. Ah. E ainda com os olhos fechados e com a respiração profunda e lenta, eu te convido a trazer as mãos na nuca, apertando a base da sua cabeça, seu pescoço, fazendo uma massagem. Sentindo a estrutura da base do seu crânio, seus músculos, recebendo esse toque de relaxamento, de carinho. No pescoço, você pode passar a mão nos trapézios, sentindo de apertar, ou de apenas tocar levemente nos 2 lados. Dando aquele suporte, apertando os ombros. Continuando com a respiração calma e profunda. E vai apertando os braços até chegar nas mãos. A gente aperta as mãos.
E aí esfrega as mãos uma na outra. E traz na frente do rosto, sentindo o calor e também se sentir de passar o dedo na testa, fazer uma massagem no rosto, uma esfregada, mexendo a pele. Em volta da orelha, esfregando os 2 dedos entre a orelha aqui, puxando. Devagarinho, a gente vai voltando. Estão bem. Bom, né? Não tem nada mais para falar, só. Nossa, uma delícia esse negócio do rosto, tudo muito bom. Dormir muito bem. Dormi muito bem. Todo mundo para a caminha agora. Muito obrigada, adorei o nosso encontro. Obrigada, gratidão pela presença de vocês. Muito bom, Bru. Gratidão eu. Muito bom. Um beijo, boa noite. Até quarta que vem.